Olá, queridos, a graça e a paz, tudo bem? Mais um dia adorando, exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina. Hoje, um dia maravilhoso, uma sexta-feira, vamos antevéspera de feriado e conversando essa semana com alguns irmãos, com a minha esposa, com algumas pessoas da minha família. E algumas pessoas vêm compartilhando conosco sobre tomar decisões. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre isso. E essa palavra tem o tema de o momento decisivo quando a porta se abre para o inimigo. O momento decisivo quando a porta se abre para o inimigo. O inimigo, ele teima em nos rodear. O inimigo, ele teima em nos atrapalhar. O inimigo, ele sempre vai tentar tirar o nosso foco da palavra, da vontade soberana e absoluta do Senhor sobre nós. O inimigo sempre vai tentar tirar você do foco, tirar você da rota, tirar você do caminho que você deve seguir. E uma coisa que você precisa muito entender: o inimigo, ele acredita em você e ele acredita que você não vai cumprir o teu chamado junto ao Senhor. E eu quero trazer algo para você que você precisa entender. Muitas pessoas nos procuram, muitas pessoas dizem: pastor, mas como assim o senhor peca? Claro, todos nós pecamos. Todos nós pecamos e carecemos da bondade do Senhor. Todos nós pecamos e carecemos da presença do Senhor. Todos nós erramos e precisamos do Senhor para corrigir a nossa rota. Mas não adianta nada eu trazer para você isso sem mostrar na Bíblia. Porque nós precisamos entender, se for pregar algo para você, se for ensinar algo para você que não tem embasamento bíblico, então não é da parte de Deus, mas sim do conhecimento da pessoa que está te apresentando. E quando nós falamos de decisões, de fraquezas, de momentos de dificuldades, eu gosto muito de trazer o exemplo de Judas. Judas Iscariotes, aquele mesmo que traiu Jesus, aquele mesmo que depois ceifou a sua vida, porque viu o que fez foi errado. E essa semana eu e minha esposa assistimos o último episódio daquela série, Os Escolhidos ou The Chosen. E nós vemos no último episódio da quinta temporada que Judas não traiu Jesus somente pelas moedas de prata. Judas, ele tinha uma visão de reino, uma visão de ministério, uma visão de crescimento para o ministério. E a visão de Judas era uma visão gananciosa, uma visão de arrecadação. O inimigo, ele sempre vai usar um argumento para você. Eu estou fazendo porque com esse dinheiro que vai entrar, eu vou ajudar aqueles que necessitam. Mas uma coisa é bem clara, profunda e evidente. Isso é só o começo, mas o verdadeiro intuito do coração de quem se rende assim ao inimigo é destruir a sua própria vida. Eu vou lembrar novamente o tema: o momento decisivo quando a porta ela se abre para o inimigo. Eu quero pedir para você que está comigo aqui neste momento, abra a palavra do Senhor comigo, lá em João, capítulo 13, no versículo de número 27, que diz assim: olha que poderoso o que a palavra do Senhor diz aqui. João, capítulo de número 13, no versículo de número 27, que diz assim: e após o bocado, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que tu fazes, faze-o depressa. E vou repetir: e após ter comido o bocado, entrou nele Satanás. E então disse Jesus: o que tu fazes, faze-o depressa. Ali Jesus está dizendo para que Judas cumpra para que o chamado para que ele veio, para que Judas cumpra o que ele foi chamado para fazer. E Jesus,
quando fala isso para Judas, é mais uma oportunidade para que Judas se convença do que ele está fazendo está totalmente errado. O que Judas está fazendo está totalmente fora da vontade do Senhor. O que Judas está fazendo, ele deixou o diabo tomar a sua mente, ele deixou o diabo oprimi-lo. E quando o diabo oprime você, o diabo te controla pela sua mente. Muitas pessoas, muitas vezes, nós vamos fazer ministrações de libertação e as pessoas começam a conversar com alguém que está opresso pelo diabo e ainda não percebe. Nós só percebemos quando nós temos discernimento no Espírito. Quando o Espírito Santo está conosco naquela situação. Tem muitas pessoas que vão fazer libertação e muitas vezes não entendem. Muitas vezes acham que o demônio não manifestou, mas muitas vezes o demônio está na mente daquela pessoa que ele ficou esperando se retorcer ou gritar ou bufar com ele. Judas, ele ficou possuído pelo diabo, opresso pelo diabo. Mas o que o diabo fez foi tomar a mente de Judas e levar Judas a fazer algo que iria mudar totalmente a vida dele e destruí-la, porque Judas, quando ele faz o que faz, ele não tem arrependimento. Judas, ele sim tem remorso. Para continuar, meu amado, eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo. Lá em Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22. Nós vamos entender o processo de Judas. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 1, que diz assim: Ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, que é chamada de Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o matariam, pois eles temiam o povo. Então entrou Satanás em Judas, que tinha do sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E ele foi no seu caminho e comunicou aos principais sacerdotes e capitães como ele poderia traí-lo. 5. E eles se alegraram e concordaram em lhe dar o dinheiro. Verso 6. E ele prometeu e buscava uma oportunidade de traí-lo na ausência da multidão. Presta atenção no verso de número 6. E ele prometeu e buscava uma oportunidade de traí-lo na ausência da multidão. Irmãos, aqui nós estamos diante de uma das cenas mais sombrias e solenes de toda a Escritura. Uma sala, uma ceia, o mestre e seus discípulos, um ambiente de intimidade, de comunhão, de ensinamento profundo. Jesus lava os pés dos seus discípulos, fala de um novo mandamento, o amor. Mas, no meio desta cena de profunda ternura, uma transação terrível acontece. Uma porta se abre. E o versículo 27 de João 13 nos descreve o momento exato que a escuridão invade o coração daquele que andou lado a lado com Jesus. E após o bocado, diz: entrou nele Satanás. Uma frase curta, direta e cortante. E essa frase, ela nos serve como um alerta retumbante. Mostra que é possível estar mostra que é possível estarmos na presença de Jesus, ouvir a sua palavra, participar dos seus milagres e ainda assim permitir que o inimigo encontre morada. A história de Judas não é apenas uma história de um traidor. É um espelho que nos força
a examinar o nosso próprio coração. A história de Judas nos leva a parar e pensar como está sendo a nossa vida. Que portas estamos deixando entreabertas? Que portas estamos deixando destravadas para que o diabo haja? Que bocados estamos aceitando que deem lugar ao diabo? Que bocados, que situações de fraqueza carnal nós estamos deixando que o diabo age em nossas vidas? Hoje, eu quero mergulhar com você mesmo que me assiste, nesta passagem, não para apontar o dedo a Judas, mas para, com temor e tremor, sondar a nós mesmos. Vamos expor as táticas do inimigo e, à luz da palavra, aprender a repreendê-lo e a fechar definitivamente as portas que ele anseia por arrombar em nossas vidas. Vamos ver janelas e portas de palavras que declaramos que muitas vezes abrem portas para o diabo em nossas vidas. Portas que estão destruindo famílias, situações em que pessoas ainda não entenderam que a palavra tem poder. Se você abra comigo lá a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 16, no verso 18. Vamos lá no verso 16. A partir do verso 16, olha que poderoso que diz aqui. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que estás no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus está determinando que tudo o que o profeta, tudo o que o discípulo Pedro profetizar aqui na terra, será ligado na terra e ligado no céu. Tudo que ele fechar aqui na terra, será fechado aqui na terra e será fechado nos céus. Você está entendendo a profundidade? Se você ainda não entendeu, eu quero te pedir de coração, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe com pessoas que falam, principalmente aquelas pessoas negativistas, aquelas pessoas que só têm palavras de morte, palavras de doença, palavras de desânimo saindo da boca dela. Porque nós somos aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos, nós só colhemos aquilo que plantamos. Não adianta. Entenda algo. Não adianta a pessoa querer colher milho se ela plantou tomate. E a pessoa precisa entender. A semente gera árvore, a árvore gera fruto. E não adianta você plantar uma semente e achar que vai colher um fruto. Sempre vem em maior quantidade. Por isso precisamos vigiar as nossas atitudes. E eu quero começar dizendo para você os 5 pontos que o diabo usa no homem, que é a estratégia da infiltração. Eu vou repetir. Os 5 pontos que o diabo usa no homem, a estratégia da infiltração. O diabo, ele não entrou em Judas de repente. Aprenda isso. O diabo não entrou em Judas de repente. Aquele bocado foi apenas o clímax de um processo que já estava encaminhado e estava seguindo. A Bíblia, ela nos mostra um padrão estratégico, uma estratégia que o diabo continua a usar
até os dias de hoje. Primeira coisa que o diabo faz: a semente da cobiça e a semente do descontentamento. A semente da cobiça e a semente do descontentamento. Abra a palavra do Senhor comigo, lá no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 12, o verso 4, 5 e 6, que vai dizer sobre essa semente da cobiça. Ali diz assim: então disse um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não o deu aos pobres? Então ele disse: não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que nela foi colocado. Eu vou repetir. Então ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e que tinha a bolsa e subtraía o que nela havia sido colocado. Antes de Satanás entrar, ele já havia lançado as suas sementes. Ele havia plantado algo no coração de Judas. E em João capítulo 12, vemos Judas reclamando do desperdício de um perfume de nardo. Não, aprenda uma coisa, não era porque ele se importava com os pobres, não. Mas porque ele estava vendo uma oportunidade de furto, uma oportunidade de roubar. A cobiça, ela já estava ali. O amor ao dinheiro já era uma brecha que o diabo estava trabalhando, que o diabo estava agindo, que o diabo estava se beneficiando através da vida de Judas. Amado, aprenda algo. O diabo, ele vai começar devagarinho. E uma coisa que a minha esposa costuma dizer sempre: se você gosta de lasanha e odeia quiabo, o diabo não vai te tentar com o quiabo, ele vai te tentar com a lasanha. E Judas era um administrador. Judas gostava do dinheiro, gostava de multiplicar o dinheiro. Então ele estava sempre vendo uma oportunidade de ter lucro e de ganhar com a situação. E eu quero trazer uma referência cruzada para você disso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 10, Paulo nos adverte, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu vou repetir: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Satanás, ele rega essa semente em nós, sussurrando que o que Deus nos deu não é o suficiente. Ele nos tenta a desejar o que não é nosso, a murmurar em vez de agradecer, abrindo uma fissura em nossa alma. Eu vou repetir para você: Satanás, ele nos tenta a desejar o que não é nosso, a murmurar em vez de agradecer, abrindo uma fissura em nossa alma. A hora que o diabo abre a fissura na sua alma, se você não fecha essa porta, Satanás terá livre acesso à sua alma. Primeiro passo, eu já te disse. Agora vamos para o segundo passo. Depois da semente da cobiça vem o alojamento do pensamento maligno. Quando o diabo se aloja nos seus pensamentos, controla os seus pensamentos e governa os seus pensamentos. O texto diz, em João 13:2, diz que o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Mesmo que ali ele estava lutando para que isso não acontecesse, mas aquilo já estava queimando no seu coração, porque Judas não tinha revelação.
Judas não tinha entendimento que o reino de Cristo era no céu e não na terra. Judas via Jesus como um rei que ia despostar Roma do governo. Ia derrubar Roma do governo e assumir o governo de Jerusalém. Só que Jesus veio dizendo, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, que Jesus disse para Judas que o reino dele é o reino dos céus. Jesus disse para ele, busque em primeiro lugar o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Mesmo assim, ele não entendeu. Note a progressão do que acontece. Primeiro, a cobiça. Agora, Satanás sugere a ideia. Satanás, aprenda algo. Satanás, ele nunca vai te forçar a nada. Ele só vai sugerir. Ele lança um pensamento, ele lança uma dúvida, ele lança uma mágoa e ele espera que nós abracemos com todas as forças o que ele está colocando em nossos pensamentos. Há um tempo atrás eu compartilhei um vídeo aqui com você sobre a história do cavalo que estava preso numa árvore. O demônio veio, soltou o cavalo. O cavalo foi e invadiu a terra do vizinho, estava comendo a plantação do vizinho. O vizinho vai e mata o cavalo. O dono do cavalo mata o vizinho. O povo vai lá e destrói a casa do dono do cavalo. Taca fogo na casa do dono do cavalo. E aí a multidão se reúne com o demônio e vai lá e fala pro demônio, a culpa é sua. Porque você fez isso. E aí o demônio olha para todo mundo e diz assim, eu apenas soltei o cavalo. As demais coisas foram vocês que fizeram. E quando nós vemos lá, em Atos capítulo 5, no verso 3, Pedro pergunta a Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses para o Espírito Santo? Eu vou repetir, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E se você voltar no final do capítulo 4 de Atos, vai lá. Eu quero te mostrar de onde veio essa situação de Ananias. No final do capítulo 4, lá no verso 36, nós conhecemos José. Olha aqui que situação. E José, que havia sido apelidado de Barnabé, que é, sendo traduzido, filho da consolação, levita do país de Chifre. Olha o que aconteceu. Possuindo terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Ali, quando Ananias vê essa situação de José ali depositando o dinheiro aos pés do Senhor, quando nós vemos Ananias vendo que José, esse levita, pegou o terreno, vendeu e colocou todo o dinheiro aos pés dos discípulos, dos apóstolos, Ananias teve inveja e teve raiva e teve ciúmes. E quando você está assim, com inveja, com raiva, com ciúmes, você perde a noção do que você vai fazer. E Ananias foi lá e prometeu que venderia algo e entregaria aos pés dos apóstolos. Nós sabemos o que acontece. Ananias vai lá em mente, blasfemou contra o Espírito Santo, morreu. Safira, sua esposa, mesma coisa, blasfemou, morreu. E nós vemos o final disso tudo. Por causa da inveja, Satanás, ele não perde a oportunidade de destruir a tua vida. Satanás não perde a oportunidade de tirar você da presença do propósito. O alojamento de pensamentos malignos, você precisa fechar a sua mente, blinde a sua mente de pensamentos que levam você a dar oportunidade a Satanás, assim como Judas fez, assim como Ananias fez. E eu quero agora, terceiro ponto, eu quero te apresentar o orgulho e a decepção. O orgulho e a decepção. A pessoa orgulhosa, a pessoa que vive no orgulho, ela sempre vai se decepcionar com tudo, porque tudo que você fizer
ela não vai concordar e não vai aceitar. Ela vai achar que do jeito dela é muito melhor. Nós vemos Judas vendo Jesus falando de um ministério grandioso, um ministério profundo, um ministério que vai transformar gerações de gerações. Mas Judas acha que tem que ser do jeito dele, pois do jeito dele é muito melhor. Judas, talvez ele estivesse muito, mas muito decepcionado. Ele pode ter seguido Jesus esperando um Messias político, o Messias empreendedor, um Messias coach, um Messias da prosperidade, um libertador guerreiro que esmagaria Roma. Quando viu um rei que lavava os pés e falava de ser servo, seu orgulho e sua frustração o torna profundamente vulnerável. Quando ele se decepciona com o Jesus que ele seguia, porque o Jesus que ele seguia não era o Jesus que ele queria, não era o Jesus que ele queria seguir, e ele acha que ele estava perdendo tempo com aquilo, ele precisava tirar algum proveito daquilo. Ele se achou no direito de corrigir os planos de Deus, de tomar as rédeas da situação para que seja feito tudo nas suas próprias mãos. Provérbios, capítulo 16, no verso 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Eu vou repetir. Provérbios, capítulo 16, no verso 18, diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Quando nós nos sentimos mais sábios do que Deus, quando a nossa vontade se torna mais importante que a vontade de Deus, estamos nos alinhando com a rebelião original de Satanás. Quando fazemos isso, nos alinhamos e nos unimos com Satanás e a sua vontade de destruir o povo de Deus. Próximo passo: o isolamento da comunidade. O isolamento da comunidade. João, capítulo 13, no versículo 30. Olha que poderoso isso. João, abra comigo lá, João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, no versículo 30, que diz assim, olha que grande coisa. Ele então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente e era noite. Portanto, tendo ele saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Judas, após receber o pedaço de pão, a Bíblia diz que Judas saiu imediatamente. Já era noite, tarde da noite. E ele se desconectou da comunhão da luz dos irmãos. O inimigo sempre busca nos isolar. Ele nos convence de que ninguém nos entende e nosso pecado é grande demais para ser confessado, que é melhor ficar sozinho com a nossa amargura e com os nossos pensamentos. O diabo sempre vai te isolar, porque se ele sabe que se alguém da luz chegar perto, toda a estratégia do diabo vai ser quebrada. Nós vemos lá em primeira carta de Pedro, capítulo 5, no versículo 8, diz assim e nos alerta sobre isso. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o mais interessante dessa passagem é que o leão, quando ele vai caçar, ele não ruge, porque se ele rugir, ele espanta a sua presa. Mas o diabo ruge, ele joga setas para que o medo entre no teu coração,
para que a murmuração saia, o orgulho saia e ele possa ter oportunidade de te devorar e te destruir. O leão sempre vai afastar, vai atacar a ovelha que se afasta do rebanho. O isolamento é um campo de caça para o inimigo. Não se esqueça disso. Não se isole. Não diga que vai se afastar porque você precisa ficar sozinho. Nós, sozinhos, fazemos muitas besteiras. Próximo passo. O quinto passo do diabo. A rejeição final da graça. Judas, quando ele vê isso, o ato final de Jesus oferecer o pão a Judas foi um gesto de intimidade e de oportunidade. Jesus teve um ato para dar mais uma oportunidade para Judas. Naquela cultura, na cultura deles na época, compartilhar o pão era um sinal de amizade e comunhão. Jesus, sabendo de tudo, ainda estendeu a mão, mas Judas aceitou o pão com um coração já decidido. Judas aceitou o pão com a opinião já formada. Ele pegou o símbolo da graça e o usou como o gatilho para a sua traição. Ao fazer isso, ele deu a permissão final para Satanás. Quando ele fez isso, ele abriu totalmente a porta da mente dele para Satanás. Satanás entrou, sapateou e fez festa. Precisamos entender algo. Satanás, ele trabalha de duas maneiras: pela opressão, a influência e pela possessão. A suposta condição de controle de mente, de corpo. E aprenda algo. João capítulo 8, no verso 32, diz assim. Olha que poderoso que João diz. João capítulo 8, no verso 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só vamos ser libertos. Judas só seria liberto se ele mergulhasse na verdade, se ele renunciasse tudo o que ele viu e fez e se entregasse à verdade. Judas fez o que fez e terminou como terminou. Satanás colocou na mente de Judas tirar a própria vida, porque Satanás sabia que Jesus já tinha perdoado Judas e que Judas seria um instrumento poderoso no ministério de Jesus, caso ele não tivesse ceifado sua própria vida. Gênesis, capítulo 4, no versículo 7, mostra Deus advertindo Caim. Olha o que a palavra diz: se contudo procederes mal, o pecado já aporta. O desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar a vontade do pecado. Judas não dominou o pecado que estava à porta. E ele convidou o pecado para entrar. Nós vimos aqui, primeiramente, vamos voltar lá. Primeiro, olha para você ver. Vamos lá. Primeira arma do diabo, a semente da cobiça e o descontentamento. Segundo, o alojamento do pensamento maligno. Terceiro, o orgulho e a decepção. Quarto, o isolamento da comunidade. E quinto, a rejeição final da graça. Agora eu quero apresentar algo para você. Quero apresentar para você 5 passos para repreender o inimigo e levar você ao arrependimento. 5 passos para repreender o inimigo e te levar ao arrependimento. Ver a queda de Judas é aterrorizante, é triste, mas a glória de Deus é muito maravilhosa. E nós devemos dar glória a Deus porque nós não estamos indefesos.
Aprenda algo. Você tem uma arma poderosa nas tuas mãos, que é a palavra, que é a presença, que é o poder, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. A palavra de Deus nos dá armas poderosas para resistir e repreender e fechar todas as portas do inimigo. Não é uma só, não, é todas as portas. Primeiro, que eu quero trazer para você, submeta-se a Deus em humildade absoluta. Submeta-se a Deus. Precisamos nos submeter a Deus. E, acima de tudo, ser humildes absolutamente. Não é uma parte só de humildade. Temos que ser plenamente humildes. O primeiro passo não é gritar com o diabo, mas é se prostrar diante de Deus. O Judas, ele agiu com orgulho. Não devemos agir como Judas. Nós temos que agir com humildade. Reconheça sua total dependência de Deus. Esse é um passo vital para o arrependimento. Confesse qualquer área de orgulho ou autossuficiência na sua vida. Diga: Senhor, sem ti eu nada sou. Senhor, eu me coloco debaixo do teu senhorio. Minha vontade se dobra diante da sua. A minha vontade se dobra diante da sua. Tiago, capítulo 4, versículo 7, na parte A diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. A submissão a Deus é a nossa posição de autoridade. Quem se submete a Deus tem autoridade na terra, embaixo da terra e nos três céus. Quem se submete a Deus tem plena autoridade em Cristo Jesus. Antes de você enfrentar o inimigo, você precisa estar do lado do rei. Resista ao diabo com a palavra de Deus. Resista ao diabo com a palavra de Deus. Quando a semente da cobiça, da dúvida ou da mágoa for lançada em sua mente, não a entretenha. Eu vou dizer, quando a cobiça da mágoa, dúvida ou da cobiça vier à sua mente, repreenda. Não dê oportunidade ao diabo. Resista. Como eu resisto, pastor? Com a palavra de Deus. Jesus, quando ele estava no deserto, ali em Mateus capítulo 4, ou em Lucas capítulo 4, ele não discutiu com Satanás. Ele declarou: está escrito. E quando ele declara: está escrito, o diabo treme. Toda vez que você, olha, eu acho interessante, perdão o riso, mas toda vez que Jesus fala está escrito, eu fico imaginando Satanás parando para pensar. E Jesus respondendo na palavra. A palavra, ela é uma espada de dois gumes. Ela separa juntas e medulas, alma e espírito. Eu quero te dar o segundo passo para o arrependimento. Identifique as mentiras que o inimigo tem sussurrado em sua mente. Encontre versículos que são a verdade de Deus sobre essa área e comece a declará-los em alta voz. Troque a mentira pela verdade. Queridos, nós vivemos num mundo hoje que a internet, a inteligência artificial trabalha para nós. Então, digite no Google, tá com dúvida? Digite no Google, versículos contra o medo, versículos contra a raiva, versículos contra a insegurança. A palavra vai vir até você. Você vai declarar a palavra, e quando você declarar a palavra, o diabo tem que bater em retirada da sua vida. E agora vamos ler lá, Tiago, capítulo 4, versículo 7, na parte B, que diz assim: resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, no verso 17. Uma arma de ataque que põe o inimigo em retirada. Uma palavra de ataque que coloca o inimigo para correr. Uma palavra de ataque que põe o diabo para correr. Não esqueça disso.
Terceiro ponto. Guarde o coração e a mente em oração. Seja vigilante. Guarde o coração e a mente em oração. Seja vigilante. Não se esqueça disso. Amado, é o que eu costumo dizer para todo mundo que a gente acompanha. Não deixe o diabo, não ache que o diabo te deu folga, ele não vai te dar folga. Ele acredita em você. A única coisa que o inferno tem para fazer é te tirar da presença de Deus e te levar para o lado deles. Eu já contei a história do homem em cima do muro, ele lá em cima do muro, de um lado os demônios tranquilos, do outro lado os anjos desesperados chamando o homem. E o homem olha para o lado e fala assim: por que que eles estão desesperados e vocês estão calmos, os demônios? E os demônios olham para ele e dizem: quando você está em cima do muro, você já está do nosso lado. A batalha, ela começa na nossa mente. Não podemos ser passivos quanto aos nossos pensamentos. Devemos ser guardiões, vigilantes do nosso coração. E eu quero que você abra comigo num dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, e é vital para transformar a sua vida. Abra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro passo para o arrependimento. Arrependa-se da negligência espiritual, de permitir que a tua mente se alimente de lixo. Comprometa-se a uma vida de oração constante, pedindo ao Espírito Santo que sonda seu coração e revela qualquer caminho mau. Abra a palavra do Senhor comigo lá no Salmo de número 139. Olha que poderoso que diz aqui. Salmo de número 139, 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos, e vê se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou repetir: e vê, Senhor, se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor quer te guiar pelo caminho eterno. Clame ao Senhor que te guie pelo caminho eterno. E eu quero te dar um impacto agora. Filipenses 4:7 nos assegura: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Abra lá comigo, vai, vamos ler junto. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Olha que poderoso que a palavra diz aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente através de Cristo Jesus. A oração que ergue muralha de proteção ao redor da sua alma. Esse versículo, declare ele com certeza e convicção, e ele vai erguer uma muralha ao redor da sua mente. Continuando. Busque a comunhão e a confissão. Busque a comunhão e a confissão. Não aceite o isolamento, meu querido. Procure alguém que possa te ajudar. Jesus mandou de 2 em 2 para que ninguém vá sozinho. Então entenda algo, nunca fique sozinho, nunca fique isolado. Sempre procure alguém para te ajudar. A força do crente, a força do cristão está na comunhão do corpo de Cristo. A luz dissipa as trevas e a confissão quebra o poder do pecado secreto. Não esqueça isso. A luz dissipa as trevas e a confissão, ela quebra o pecado secreto. Quarto passo do arrependimento. Se você está se isolando, arrependa-se disso.
Procure um irmão, um líder, um pastor, pessoas maduras na fé. Abra o seu coração para pessoas maduras na fé. Confesse suas lutas e tentações. Peça oração e peça ajuda. E eu quero te impactar agora. Abra a palavra do Senhor comigo, lá no livro de Tiago, capítulo 5, no verso 16, que diz assim, olha que poderoso. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração ela é eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo, ela vale muito, muito mesmo. E para terminar, aproprie-se do poder, do sangue e do nome de Jesus. Aproprie-se do poder, do sangue e do nome de Jesus. Judas, ele rejeitou a graça. Nós devemos abraçá-la. O diabo, ele não tem autoridade sobre uma vida que está coberta pelo sangue de Jesus e que invoca o seu nome com fé. Passo para o seu arrependimento. Pela fé, aplique o sangue de Jesus sobre cada área da sua vida. Senhor, aplica o teu sangue no meu casamento. Senhor, aplica o teu sangue no meu trabalho, nas minhas finanças, no meu ministério. Senhor, aplica o teu sangue na minha casa, no meu carro, e em tudo que for meu, Senhor. Aplica o teu sangue, porque onde o seu sangue está, o inimigo não toca. Onde o seu sangue está, há poder e a libertação, a renovo. Arrependa-se de tentar lutar com suas próprias forças. Use a autoridade que lhe foi dada no nome de Jesus para repreender toda obra do mal. Declare assim: Satanás, você foi derrotado na cruz do Calvário. Você não tem poder sobre mim. Eu estou coberto pelo sangue de Cristo e eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. E eu quero te impactar agora. Abra a palavra do Senhor comigo lá em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, no versículo 11, que diz assim: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Vou repetir a parte A. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Querido, conclusão e o chamado completo ao teu arrependimento. Conclusão e o chamado completo ao arrependimento. A história de Judas é uma tragédia. Um homem que caminhou com Jesus, mas nunca permitiu que Jesus caminhasse dentro dele. Ele abriu a porta para o inimigo e a escuridão o consumiu. Hoje, a pergunta de Deus para cada um de nós é: quem está entrando em seu coração? Que bocados você tem aceitado? Que comida você tem comido? A cobiça? A mágoa? O orgulho? Ou a decepção? Olhe para a sua vida agora. Talvez você esteja se sentindo como um Judas, isolado na noite. Talvez você tenha permitido que um pensamento maligno se tornasse um plano. Talvez você esteja a um passo de abrir a porta para a ruína. Mas eu lhe digo hoje, em nome de Jesus, ainda há esperança. A mesma mão que ofereceu o pão a Judas está estendida para mim e para você. Não com um bocado de condenação, mas com o pão da vida. O corpo de Cristo partido por você. E eu te convido hoje a ter um arrependimento genuíno.
e para se levantar, fechar as portas para o diabo e escancarar as portas do teu coração para o Rei da Glória. É tempo de se submeter a Deus e resistir ao diabo, de voltar para a comunhão, de se lavar do sangue do Cordeiro. Não saia hoje desta live como Judas saiu daquela ceia para a noite. Saia para a luz, saia para o perdão, saia para a liberdade que somente Cristo pode te dar. Se você precisar fechar uma porta para o diabo e abrir o seu coração para Jesus, faça isso agora. Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nós neste momento, Pai, fechamos todas as portas que possam estar abertas para o inimigo. Senhor, sonda o nosso coração, Pai. Se há, Senhor, em nossos corações, Pai, alguma cobiça, algum descontentamento, Pai, neste momento, pensamento maligno, Pai, se há em nós, Senhor, neste momento orgulho, ou se há decepção por algo que aconteceu no nosso meio, se nós estamos nos isolando, Senhor, nós repreendemos isso agora. Nós muitas vezes rejeitamos a Tua graça, nós determinamos, Pai, todas essas portas, todos esses intentos do malignos, quebrados e destruídos pelo sangue de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, se há tentativa de opressão na nossa mente, se o diabo tem tentado nos possuir, eu repreendo isso em nome do Senhor Jesus. Perdão. E neste momento, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que eu tenha humildade absoluta, eu me submeta a Ti, Senhor, que eu venha, Senhor, resistir ao diabo com a Tua palavra que é viva, gera vida, movimenta e transforma a vida. Que eu venha, Senhor, ser impactado, que eu venha guardar o meu coração e a minha mente, ser vigilante nas orações. Que eu venha, Senhor, neste momento buscar comunhão, estar sempre confessando os meus pecados, sempre pedindo oração, sempre estar com um irmão mais maduro na fé do que eu, pedindo direção e compartilhando da tua palavra. E eu quero, Senhor, me apropriar poderosamente do poder do sangue e do nome de Jesus. E eu quero neste momento, Pai, alinhar a minha armadura, o capacete, couraça, cinturão, sandália, escudo e espada do Espírito. E eu quero declarar sobre a tua vida: nenhuma porta se manterá aberta e as muralhas do inferno não resistirão à palavra. E eu declaro sobre as tuas vidas: toda muralha levantada ao teu redor para te isolar está caindo agora em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir de coração que você se inscreva no nosso canal, deixe o like, um comentário e compartilhe. Obrigado por esse dia, obrigado por me ouvir até agora. E eu quero te desejar um final de semana abençoado, que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.